Zootopia 3 será diferente de tudo o que você imagina. Esse filme vai ser incrível e nós já temos algumas informações sobre essa história. Você está pronto para descobrir o futuro de Zootopia? Namoro. Muitos fãs não acreditam que a Judy e o Nick podem se transformar em um casal, mas essa possibilidade existe e ela tem grandes chances de acontecer. Claro, muitos fãs também não querem que esse romance comece. Por isso, a Disney resolveu fazer um teste em Zootopia 2. Bem no começo do filme, a Judy e o Nick resolvem se disfarçar de casal e até mesmo fingem ter um filho. Eles entram no porto da cidade querendo investigar um tamanduá que está trazendo carga ilegal para dentro de Zootopia. Quando o personagem olha para os dois, ele até pergunta: um coelho e uma raposa juntos? Essa cena foi criada em forma de teste para saber se os fãs se convencem de que esse casal será real no próximo filme. Agora, como os dois vão se apaixonar é uma outra história. Provavelmente esse sentimento vai evoluir aos poucos, mas será que esse casal vai realmente dar certo ou eles funcionam melhor como amigos? Vamos descobrir tudo quando o filme chegar aos cinemas. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos. Casamento. Esse casal pode dar tão certo que é bem possível que o filme termine com os dois se casando. Mas espera, isso é possível? Sim, pode ter certeza de que sim. Como todo mundo sabe, Zootopia é um desenho que fala de assuntos importantes. O tema do primeiro filme era o preconceito contra animais predadores, em especial a maldade contra as raposas. Na segunda aventura, o tema principal era a injustiça contra os répteis. Lembra que o tamanduá do porto estranhou uma coelho casada com uma raposa? Provavelmente o tema desse novo filme vai ser o casamento entre os animais que não comem carne e os predadores. A Judy e o Nick podem terminar esse filme dando o exemplo de que a família que eles vão criar é o verdadeiro espírito de Zootopia. Animais que são diferentes, mas ao mesmo tempo juntos, como amigos ou até mesmo vivendo um romance. A última cena mostraria os dois dentro de uma igreja, aceitando se casarem e se beijando. Isso seria bem romântico, né? Você está pronto para ver os dois juntos? Vamos descobrir todos os detalhes nos próximos anos. Mãe. A mãe do Nick é uma personagem que precisa aparecer de novo no próximo filme. Ela estava em uma lembrança do Nick quando ele contou para a Judy a história de quando tentou ser um escoteiro. Mas essa personagem nunca teve um espaço de verdade na história, e os fãs precisam ver um pouco mais dela, porque a mãe do Nick foi quem viu tudo o que aconteceu com seu filho para que ele se tornasse uma raposa criminosa. O rosto da mãe do Nick nunca apareceu. Isso sempre foi um mistério no mundo de Zootopia. Por qual motivo o rosto da sua mãe ficou escondido quando o Nick estava contando uma história tão pesada sobre o seu passado? Esse tipo de pergunta precisa ser respondida. Na verdade, quando o Nick se lembrar de tudo o que aconteceu no passado, talvez a gente veja como foi a conversa entre os dois. Você deve se lembrar que ser um escoteiro era o sonho do Nick, e por mais que a família não tivesse muito dinheiro, a mãe dele se esforçou para colocar o filho dentro de um clube de escoteiros onde ele foi maltratado. Em Zootopia, o Nick tem um final feliz, mas como a mãe dele lidou com isso? É bem possível que a gente veja um pouco mais da infância do Nick depois que ele saiu do grupo de escoteiros, e quando isso acontecer, a mãe dele vai ter um momento bem importante na história. Você também gostaria de ver a mãe do Nick Wilde? Ela vai aparecer no terceiro filme da franquia. Tenha certeza disso. Pai. E se a mãe do Nick aparecer, provavelmente o pai dele também. E isso é uma coisa importante, porque desde o primeiro filme, os fãs se perguntam o que aconteceu com ele. Talvez o pai do Nick seja um personagem que esteja preso, e isso é um detalhe que poucas pessoas perceberam. No primeiro filme, o Nick conta pra Judy que se o mundo vai te enxergar como uma raposa mentirosa e criminosa, então não vale a pena tentar ser outra coisa. E isso é curioso, porque pode ter algo a ver com o pai do Nick. Vamos pensar em como isso vai acontecer. Depois que o Nick foi maltratado dentro do clube de escoteiros, ele se torna nessa raposa esperta que realmente cria armadilhas para as pessoas. Mas e o pai dele? Se no mundo de Zootopia as pessoas não gostam de raposas, provavelmente os pais do Nick sofreram muito. E se o melhor amigo da Judy se tornou essa raposa que nós conhecemos no começo do filme, a nossa teoria é que o pai do Nick foi preso injustamente. Na verdade, muitas raposas
raposas devem ter sido presas injustamente. E isso pode ser um tema interessante para o novo filme, onde o Nick, como um policial, vai tentar investigar um crime do passado que seu pai foi acusado, e ele vai descobrir que seu pai era inocente. E claro, ele vai atrás do verdadeiro culpado. Nisso, uma grande história começa, e um mistério bem interessante vai ser resolvido em Zootopia 3, onde o Nick vai mostrar ao mundo que seu pai é inocente. Você está pronto para conhecer mais sobre o passado da raposa? Comenta a hashtag Nick pra gente se conhecer. Namorado. E será que um ex-namorado da Judy vai aparecer no novo filme? Isso é uma possibilidade que faz todo o sentido por um motivo simples. Os coelhos são animais que geram muitos filhotes. Os pais da Judy falam que ela tem 275 irmãos, e no mundo dos coelhos isso faz sentido. Tanto no mundo real como nas animações, esse tipo de animal tem uma família muito grande. Um exemplo é a própria Dona Coelho do mundo da Peppa, que tem irmãs espalhadas por todo o planeta. E no caso de Zootopia, a Judy nunca disse que gostaria de ter vários filhotes, mas por ser uma coelha, talvez isso faça parte da natureza na nossa heroína. Esse ex-namorado apareceria como alguém que gostaria de reconquistar a sua amada. Talvez isso até faça sentido na teoria de que a Judy e o Nick fariam um casal. Pois é, com a chegada desse coelho que no passado namorou a Judy, que o Nick vai perceber que ele gosta dela de um jeito diferente. Agora, se isso vai criar uma competição pelo coração da Judy, é uma outra história. Será que ela está pronta para se apaixonar de novo? Vamos descobrir quando o filme chegar aos cinemas nos próximos anos. Crime. No último filme, um grande mistério foi resolvido sobre o passado de Zootopia. O bisavô do Palbert roubou a ideia de uma cobra para criar os muros da cidade, ou seja, a tecnologia que ajudou a construir Zootopia. E para roubar a ideia das cobras, ele acabou inventando que uma cobra tirou a vida de uma tartaruga, e por causa disso, todos os répteis foram expulsos da cidade. Mas quem realmente tirou a vida dessa tartaruga foi o parente do Palbert. E isso é um crime terrível. E o que isso tem a ver com Zootopia 3? É bem simples. Isso abre espaço para que o mistério do próximo filme seja uma morte do passado. A Judy e o Nick são detetives, e se o mistério que eles forem resolver for uma morte do passado, a história do filme vai ser cheia de ação. Imagine como seria incrível se o chefe Bogo falasse para a dupla que existe um mistério que eles precisam resolver. Esse mistério seria a morte de um antigo policial de Zootopia, onde ele investigava um outro crime envolvendo pássaros. Nós sabemos que no próximo filme vai acontecer a estreia dos pássaros, e o mistério envolvendo eles pode ser uma antiga morte que aconteceu com um policial. E se você pensa que nós estamos exagerando, lembre-se, a Judy e o Nick são policiais, e por causa disso eles sempre têm um crime para resolver. No primeiro filme eram os sequestros dos predadores, no segundo era o roubo do livro mais importante da cidade, e no terceiro filme pode ser uma morte do passado. Mas existe uma outra teoria. E se o mistério de Zootopia 3 for algo envolvendo a cantora Gazela? Essa personagem tem a voz da cantora Shakira, e ela canta o tema dos dois filmes. Seria muito interessante se o mistério for uma música da Gazela que foi roubada. O filme começaria assim: a Judy e o Nick seriam chamados na sala do chefe Bobo. Quando eles chegam lá, a cantora Gazela está lá, e todo mundo sabe o quanto o xerife da polícia ama a cantora. A Gazela vai dizer que existe um vilão que roubou a sua nova música e que está ameaçando ela de destruir o arquivo. A Judy e o Nick teriam que encontrar esse vilão antes que ele cumpra a sua ameaça. Mas, no meio do filme, a gente descobre que o ladrão da música é alguém do passado do Nick. Mas espera, como assim? A ladra seria uma antiga namorada do policial Raposa, e que ela só roubou a música da Gazela porque ela sabia que o chefe Bogo iria colocar o seu ex-namorado. É neste momento que o verdadeiro mistério começa, e o filme muda completamente. Todo mundo sabe que Zootopia sempre tem um segredo para revelar. Será que isso tem alguma coisa a ver com a cantora oficial do filme? Vamos descobrir no futuro. Cidade no Céu. E esse filme vai ser mais diferente ainda porque
talvez a gente visite uma outra cidade. A Nibbles, a castor que ajuda a dupla de policiais, fala que a maior parte dos répteis moram fora de Zootopia. E na cena pós-créditos de Zootopia 2, nós vemos uma pena de pássaro caindo do céu. Ou seja, as aves existem em Zootopia. Mas quem seriam elas? Ninguém nunca disse que não existiam outras cidades, e pode muito bem existir uma delas que está no céu. Os pássaros podem ter um lugar que sejam apenas deles, do mesmo jeito que os répteis. Você está pronto para ver o lar das aves? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Cidade no mar. E se os pássaros têm uma cidade, por qual motivo os mamíferos do mar também não teriam? Nós vimos que no filme de Zootopia 2 existe um golfinho, ou seja, com certeza existe uma área que é feita somente para os mamíferos que são da água, e isso mostraria uma cidade embaixo do mar. Aqui vai uma pergunta importante. Onde estão as baleias de Zootopia? Exatamente, elas devem morar em uma cidade no fundo do mar. Nós vamos visitar novas cidades em Zootopia 3, e só por isso já é um motivo para assistir esse filme. Presa. Será que a Judy vai ser presa nesse filme? Calma, a gente sabe que isso é um choque para você, mas até que faz sentido. A Judy é amiga da família dos mafiosos do Mr. Big. Eles são boas pessoas, mas talvez essa aproximação entre eles pode ser um problema. A Judy neste filme seria culpada de um crime que ela não cometeu, e por causa disso, a gente veria um pouco dela vivendo na prisão. Mas aí tudo melhora quando existe um crime para ela investigar. Neste caso, o Nick ficaria do lado de fora tentando provar que a sua parceira é inocente, enquanto a Judy investiga de dentro da prisão. Essa é uma teoria interessante, você concorda? Nova xerife. Uma pergunta que não sabe da cabeça dos fãs é: e se o chefe Bogo se aposentar e virar um dançarino? O xerife de Zootopia ama a cantora Gazela e sempre gosta de dançar as músicas dela. Por isso nós sabemos que o personagem pode querer se aposentar e entrar para o grupo de dançarinos da Gazela. Ele já fez isso na série derivada de Zootopia. E se for verdade, quem seria a nova xerife? É claro que seria a Judy. Ela é a nossa heroína e a protagonista da história. Mas claro, todo mundo sabe que ela é uma policial novata e devem existir outros policiais mais experientes. Mas a Judy com certeza é a melhor policial da delegacia. E o filme terminaria super bem se ela fosse a nova xerife. Você concorda? Série. Depois que Zootopia 1 lançou em 2016, a Disney criou uma minissérie de 4 episódios. Isso quer dizer que antes do terceiro filme, nós podemos ver mais uma série do universo saindo nos próximos anos. E ela seria o começo do novo filme. Será que os estúdios do Mickey vão criar uma nova minissérie? Isso é bem possível, mas o que você acha? A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!